Sejam muito bem-vindos ao podcast Por Falar em Saúde. O meu nome é Márcia Freitas, nutricionista e fundadora da Clínica Márcia Freitas. Este podcast foi criado para dar dicas práticas, porque todos nós queremos melhorar a nossa saúde e a nossa vitalidade e até perder peso. Mas por vezes vemos tanta teoria, tanta informação na internet e não sabemos implementar isso na prática. Então eu, juntamente com a minha equipa e alguns convidados, vamos ajudar neste processo. Porque sim, as mudanças nem sempre são fáceis, mas acredite, vamos fazer pequenas mudanças que vão fazer uma grande diferença. E sabe, não vai estar sozinho neste processo. Estamos aqui todos para ajudar. Vamos a isto? Vamos ao episódio e juntos vamos conseguir grandes transformações. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Falar em Saúde. Hoje, por ser Dia do Trabalhador, vamos falar sobre como realmente o nosso trabalho pode influenciar a nossa alimentação, o nosso peso e a nossa saúde. Então vamos a isto. Em primeiro lugar, eu quero que vocês analisem como é que é o vosso horário de trabalho e se vocês realmente conseguem fazer as vossas refeições como deve ser. No meu caso, eu vou dar um exemplo. Eu tenho a Clínica Márcia Freitas, em que eu também tenho os meus horários, que às vezes também são complicados e às vezes também nem sempre consigo fazer as minhas refeições todas nas suas horinhas certas. E isso é mais do que compreensível. Todos nós não devemos ir à busca de um horário perfeito, daquele em que vamos comer exatamente a esta hora, vamos comer exatamente naquele momento. Isso também não é ser saudável. Eu acho que nós temos que gerir os nossos dias alimentares e não ficar obcecados pelo facto de está X horas eu tenho que comer, está aquelas horas tenho que comer. Eu tenho, por exemplo, a minha querida Andreia, que trabalha na parte da recepção, que eu pessoalmente, como pessoa responsável pela clínica, eu gosto que ela também tenha o tempo para fazer as suas refeições. Por isso acho também é da responsabilidade do superior da clínica ou do espaço para ter a certeza que as pessoas que estão a trabalhar no seu ambiente têm a possibilidade de também conseguir fazer as suas refeições. Por isso acho que nós temos também que querer fazer e depois também a pessoa responsável pela empresa também tem que querer dar as condições para isso. Todos nós, se nós conseguimos fazer as refeições mais ou menos nas horas mais ou menos certas, vamos ter maior produtividade, vamos ter maior clareza nos pensamentos e sim, eu quero que a minha querida Andreia tenha todo o seu bem-estar, toda a sua boa disposição para realmente tratar os nossos clientes da melhor forma. Quem já conhece a Andreia sabe que ela é fantástica, por isso, como podem ver, ela está a fazer as refeições bem feitas. Mas pronto, eu quero que vocês tenham a noção que não vão à busca da perfeição, mas às vezes tem que haver uma comunicação entre os dois lados. Tem que haver a pessoa no seu ambiente de trabalho querer fazer as suas refeições certas, mas também tem que ser também o superior dar as condições para isso. Porque quantas pessoas que eu já vi na minha consulta que não têm tempo para comer, porque estão sempre à frente do público ou sempre à frente do cliente e não podem comer, não bebem água porque não têm tempo para ir à casa de banho, e são situações que são muito frequentes na vida das pessoas. E acho que aí tem que haver limites. Claro que às vezes é muito importante a empresa, é muito importante os resultados da empresa, porque só assim é que se consegue pagar o ordenado do funcionário, mas também é muito importante a saúde do funcionário, porque se ele não está bem, nós também não conseguimos ter os melhores resultados na empresa. Por isso, é muito importante vir a motivação dos dois lados. Mas claro que há horários um bocadinho mais complicados. E aí eu queria dar algumas dicas para esses horários. Eu vou dar um exemplo de um horário em que nós começamos, por exemplo, ao meio-dia, o início do dia de trabalho, e acabamos às 8 da noite. É um horário que eu não gosto nada. Porquê? Se nós começamos ao meio-dia, nem sequer temos tempo para almoçar, porque não é horas de almoço, não é? E à noite, depois às 8, até chegar a casa, vamos estar a almoçar 8h30, 9, não é? Por isso é um dia um pouco chato em termos de refeições. Mas há uma solução. Se não há uma forma para mudar o seu horário, há sempre uma solução. Então, nesse tipo de pessoas, o que é que eu recomendo? Vocês fazem o vosso pequeno almoço, na hora normal, às 9, depois fazem uma meia da manhã um pouco mais reforçada por volta das 11h30, tentam negociar com o vosso chefe por volta das 3, tentar ter o vosso almoço, está bem?
E depois, se por acaso sentirem alguma rueza até a hora de jantar, fazem um pequeno snack antes do jantar para não chegar ao jantar com muita fome e depois chegam a casa e vão jantar. Como podem ver, não prejudicou muito o vosso dia, não teve que acrescentar mais refeições, não teve que retirar refeições, simplesmente tem que negociar com o seu chefe que tem que almoçar ali por volta das 3, 3h30, 4, na pior das hipóteses, ou, neste caso, 2h30 também é um bom horário. Por isso é isso que eu preciso que vocês façam. Eu, pessoalmente, gosto que vocês tenham mais ou menos 5 refeições diárias. Então, vamos gerir essas 5 refeições neste tal horário. Mas se tiver um horário, por exemplo, de começar às 6 da manhã, que eu pessoalmente também não gosto desse horário, porque é um horário em que começamos também demasiado cedo. Da experiência que eu tenho na consulta, geralmente as pessoas não conseguem fazer uma refeição lá por volta das 5h30 porque ainda estão a acordar, ainda não estão naquele horário que parece que o corpo consegue fazer a gestão, certo? Então o que eu recomendo aí é começar com um pequeno lanchinho por volta das 5h30. Mas um pequeno lanche, como por exemplo um ovo e um bocadinho de frutos secos, ou uma fruta e um bocadinho de frutos secos, ou uma fruta e um ovo, por exemplo. Uma pequena refeição. E depois tentar ter um tempinho por volta das 9, 8h30, 9 para fazer o vosso verdadeiro pequeno almoço. Nessas horas aí já conseguimos ter uma refeição normal, já conseguimos fazer uma refeição como deve ser. Depois, se é daquele tipo de pessoas que começa às 6, mas acaba por volta das 3, por exemplo, também empata um pouco as suas refeições. Então, vamos fazer um lanchinho leve antes de entrar. Às 9 vamos fazer o nosso pequeno almoço, já está aí 2 refeições. Depois, lá por volta das 11, 11h30, vamos fazer mais outro lanche. Porquê? Porque vamos almoçar tarde. Vamos almoçar por volta das 3h30, 4. Então tem que haver 3 refeições durante a manhã. E depois vão fazer o vosso almoço às 4 e depois vão fazer o vosso jantar. Por isso aí já estão as 5 refeições diárias. Não teve que retirar, nem colocar, tive que simplesmente reajustar o seu horário. Está bem? E isso é muito importante fazer isso, porque o que eu noto, quando os horários não permitem fazer as refeições certas, as pessoas o que é que fazem? Já que não permite fazer certo, eu vou petiscar o dia todo. E isso, geralmente, quando petiscamos o dia todo, leva a comer coisas mais calóricas e leva a comer coisas que não são saciantes e depois está sempre descompensada e está sempre a querer comer cada vez mais. Claro que há pessoas que vão optar por fazer jejuns, não há problema nenhum. Podem perfeitamente fazer 3 a 4 vezes por semana os jejuns, também é uma estratégia, mas se o seu horário é sempre assim, não vai estar sempre a fazer jejuns, também pode fazer as suas refeições normais também. Por isso tem que arranjar uma solução. E depois também tem aquelas que fazem aquele horário, às noites, neste caso. Quantos enfermeiros, quantos médicos auxiliares têm o horário da noite? E eu admito que o horário da noite é dos piores horários. Porquê? Nós não fomos feitos para comer à noite, nós somos feitos para dormir à noite. Então o nosso corpo não está preparado para digerir muitos alimentos durante a noite. Mas claro, quando uma pessoa está a fazer um turno da noite, precisa de consistência, precisa de alimento, certo? Então o que é que podemos fazer quando alguém faz noite? Aí eu recomendo, por exemplo, que vão fazer o vosso jantar, ok? Façam o vosso jantar. Depois eu recomendo fazer, por exemplo, no jantar, vegetais, por exemplo, cozinhados ou crus, com a sua carne ou peixe e com o seu hidrato de carbono. E depois deixe uma refeição, por exemplo, lá por volta se está a comer às 8, deixe por volta das 10h30 ou 11, vamos fazer, por exemplo, uma sopa reforçada. Uma sopa em que fazemos sopa com um bocadinho de carne ou peixe na sua composição. Ou se tiver calor na altura do verão e não quiser sopa, o que podemos fazer é fazer uma salada com um bocadinho de proteína nesse horário. E depois o que é que vamos fazer? Vamos fazer um leve lanche, um lanchinho muito ligeiro, ali por volta, não sei a que horas, é que às vezes algumas pessoas quando fazem turno, às vezes têm um horário em que podem dormir. Então às vezes há pessoas que vão rodando e conseguem dormir 2 horas durante a noite, mesmo no turno que estão a trabalhar. Então vão gerindo durante a noite se conseguem fazer um pequeno lanche também durante a noite. Depois, às 8 da manhã, fazem o vosso pequeno almoço normal e depois eu espero que vocês vão conseguir dormir. E
o ideal é conseguir dormir. Por exemplo, se chegam a casa às 9, das 9 por exemplo, às 2 ou 3 ou, se possível, 4 da tarde, o ideal é conseguir dormir. Da experiência que eu tenho nas consultas, nem todas as pessoas conseguem chegar a casa e realmente dormir. Mas vamos fazer um esforço, porque geralmente as refeições que desaparecem ao longo do dia, por exemplo, dormir durante a manhã, essa refeição desapareceu, não é? Almoço foi um bocadinho mais tardio, por isso quem sabe o lanche da tarde não vai apetecer fazer lanche da tarde, por isso essa refeição também desaparece e são essas refeições que geralmente passam para a noite, está bem? É essa refeição que passa para aquele lanchinho que eu disse, que vocês vão ver a que horas é que conseguem fazer, para depois sentir realmente saciados durante a noite, mas não prejudicar o dia seguinte. Não ter que colocar refeições extras no dia seguinte. Por isso penso assim, quando eu faço noite, as refeições que eu estou a dormir no dia seguinte passam para a noite. Mas eu sei que a realidade também não é bem assim. Porque, como eu disse ainda há pouco, muitas pessoas não conseguem dormir e às vezes só dormem 3 horas. E é verdade, quando é assim, há sempre uma refeição extra que temos que ingerir. Então eu recomendo que essa refeição extra seja à base de proteína, gordura e fibra. Então colocar, por exemplo, um ovo com frutos secos e fruta como uma refeição extra, ou faz uma salada mais elaborada com proteína, ou faz uma sopa já com proteína como refeição extra, para vocês se sentirem um bocadinho mais saciados. Mas uma coisa que muitos dos meus clientes referem é, quando eu faço noite, parece que os meus apetites ficam descontrolados. Parece que apetece muito mais o doce, parece que eu não consigo controlar o meu apetite. E infelizmente tem uma razão de ser. Infelizmente, quando nós perdemos a nossa noite, quando nós não dormimos de forma adequada, é verdade, as nossas hormonas de saciedade e controlam a fome, estão completamente baralhadas. Por isso é normal que esteja a sentir assim. E é normal que às vezes tenha apetite mais para as neiras. É por isso que é muito importante controlar aquilo que come. Porque se comer coisas que são rapidamente absorvidas, por exemplo, bolos, doces ao longo do dia, o que é que vai acontecer? Vai querer comer cada vez mais nesse dia. Eu não estou a dizer que não vai comer um doce. Se realmente este turno provocar um desequilíbrio no nosso apetite, o que é que vai fazer? Vai primeiro fazer a sua refeição como devia de ser, vai almoçar, por exemplo, e se apetecer algo doce, como 1 ou 2 quadradinhos após a refeição. Por exemplo, se lanchar à tarde, vai fazer o seu lanche da tarde e vai comer 1 ou 2 quadradinhos de chocolate aí. Claro que não vai comer o almoço e o lanche da tarde, mas vai escolher, não é? Por isso vai ver, primeiro tem que saciar, e depois faz o seu pequeno docinho, ou se não faz algumas opções saudáveis, também com um toquezinho doce, embora é importante não habituar o corpo sempre a ter doce na sua alimentação. Por isso a minha recomendação dos horários é, não fique preso ao facto de, ok, eu não consigo fazer as refeições porque o meu horário é assim. Não! Vamos pegar no nosso horário e vamos tentar fazer o reajuste de refeições, está bem? Se é mesmo o facto de não consegue fazer as refeições porque não tem mesmo tempo para comer, isso acontece a muitas pessoas. Tente falar com os seus superiores e tente fazer o seu superior fazer ver ao seu superior que realmente é importante estar bem, é importante estar com toda a concentração que precisa. E não é por 5 minutos ou 10 minutos que tudo fica estragado. E uma coisa que eu também recomendo é, se vocês já sabem que têm horários muito complicados, eu falo para mim, às vezes eu não consigo lanchar à meia da manhã, mas eu sinto que também se eu não lanchar à meia da manhã não prejudica muito a minha alimentação, por isso aí está tudo bem. Mas se eu ver que se por acaso prejudicasse, eu tinha que fazer o meu lanche da manhã. Então, eu tinha que levar coisas comigo, porque eu tenho que levar coisas que sejam práticas de consumir. Eu não vou estar a dizer, Márcia, eu não tenho tempo para almoçar à meia da manhã, então, na mesma, eu não vou levar comigo, porque eu não vou ter tempo de almoçar, mas eu vou estar cheia de fome, e o que é que vai acontecer? Eu não comi porque eu não tive tempo de ir ao café buscar uma coisa, ou não tive tempo de ir ao supermercado buscar.
Claro que não vai ter tempo, mas se tiver as coisas consigo, se tiver uma banana, se tiver um bocadinho de frutos secos consigo, consegue comer em segundos, 1 minuto. Não é por 1 minuto que as coisas vão atrasar demasiado, está bem? Por isso tenha as coisas consigo. E quantas vezes, às vezes não consigo almoçar, não ter um horário bem reforçado para almoçar. Então eu tenho de trazer o meu almoço, porque se tivesse que almoçar fora de casa, eu não ia conseguir fazer aquela refeição como deve ser. Está bem? Por isso é muito importante também não bloquear com horário. Se a minha vida é esta, se o meu dia é este, eu tenho que estar preparada para ele. Então tenho que me organizar um bocadinho melhor, porque vidas perfeitas ninguém tem. E é muito importante ter essa noção. Não espere para ter um trabalho perfeito, um horário perfeito. Não existe. Se está à busca disso, então vai ter que mudar muitas vezes o trabalho, está bem? Mas é importante negociar com os superiores, é importante negociar consigo mesmo e é importante planear melhor e fazer de troca e baldroca. Eu sei que culturalmente estamos habituados a fazer pequeno almoço, meio da manhã, almoço, lanche à tarde e jantar. Mas não tenha medo, fazer na mesma as 5 refeições, mas trocando as refeições. Mas eu tenho que almoçar às 4 da tarde. Tudo muito bem, mas antecipou outras refeições que já estava nos planos para fazer à tarde, antecipou para a hora do almoço, está bem? Não vai ficar sem comer, porque senão aí sim vai ter mais apetite para o doce e vai ter aquela vontade de comer doce e vai ter a vontade de comer tudo e mais alguma coisa, doce, salgado, frito, tudo o que não deve, está bem? Por isso vamos tentar equilibrar os nossos horários para depois ter a melhor saúde e a melhor energia. Vamos a isto? Por isso, por favor, se está a ouvir este podcast, faça um print do podcast para eu saber que vocês estão a ouvir e que vale a pena estar a partilhar estas dicas convosco. Muito obrigada pela vossa presença e até o próximo podcast. Desafie a seguir este podcast para ser o primeiro a saber quando sai o próximo episódio e partilhe com alguém que sabe que também tem que fazer mudanças. E juntos vamos conseguir!